Precisamos falar mais algumas palavras sobre a estabilidade em fixadores externos, ou melhor, sobre os sistemas LON. Agora falamos muito sobre a estabilidade de fixadores internos, ou melhor, dos pinos correspondentes. Agora precisamos finalizar isso, a área de estabilidade, em fixadores externos. O fixador externo, inicialmente, era uma ferramenta para estabilizar fraturas ósseas difíceis. Então, fraturas expostas, com exposição ao piso, grandes danos aos tecidos moles, o médico sabe disso. Becker da cirurgia plástica e ortopedia, onde não são capazes de imediatamente um sistema de estabilização interno, você precisa recorrer ao fixador. Isso acontece, como sempre, na medicina, então a tendência acaba se voltando para o fixador. Assim, temos em quase todas as fraturas, na verdade, em quase todas, aquele que não se podia tratar conservadoramente, então colocamos o fixador. Isso é, claro, uma completa bobagem, porque o osso não precisa disso dessa forma. Isso era realmente reservado originalmente para situações difíceis de tecidos moles, calmante para os tecidos moles, cicatrização dos tecidos moles. Quando os tecidos moles estão curados, então todo o osso cicatriza. Só quando os tecidos moles estão comprometidos e o osso pode até estar exposto, então você perdeu com a cicatrização do osso, então não funciona. E por isso criaram os fixadores externos, um sistema genial até hoje para esse propósito. Nós costumávamos usar isso com muito gosto na minha juventude, mas sempre me incomodou deixar uma fratura cicatrizar assim, porque isso envolve um trabalho infinito, o cuidado com os pinos. Então, os pinos, os elementos de conexão, não importa se é uma barra grossa em um sistema monolateral ou pinos finos em um fixador de arco, como no trampolim, sempre foi importante o cuidado. Era necessário reposicionar os pinos estavam infectados. Nunca foi uma infecção grave rara. Você precisa puxar os pinos para fora, é preciso reposicioná-los. No meio disso, isso é sempre uma intervenção cirúrgica. Então, se eu podia evitar, eu evitava. Isso se refere ao fixador em anel, isso se refere ao fixador monolateral na coxa, mas vocês precisam imaginar o seguinte. Aqui está o ataque de força no fixador em anel. Ele é totalmente centralizado pelo anel e pelos muitos fios de conexão. Há poucas possibilidades de desvio do eixo. Isso é, já falamos sobre isso. No monolateral é bem diferente. Se eu quero reduzir material, se eu quero facilitar a vida do paciente, quero facilitar. Então eu preciso usar um sistema monolateral. Com isso ele pode se mover melhor, com isso ele pode praticar melhor. Mas tem desvantagens sérias. Você já mencionou isso? Quando você aplica o fixador monolateral na parte inferior da perna, então as barras de frente ou de dentro da frente, do lado de fora, você tem uma enorme massa de tecido mole. Na superfície frontal da tíbia, você pode ver aqui, olha, esta é agora a parte interna, este é o tornozelo interno. Aqui você tem, no final das contas, o tornozelo externo. Você pode ver isso novamente aqui neste modelo. Vou pegar isso de novo. Então, coxa, joelho, parte inferior da perna. Nós sempre temos esses dois ossos. Nós colocamos o fixador pela frente ou o colocamos pela lateral, porque aqui há pouca cobertura de tecido mole. Aqui você precisa passar por enormes massas de musculatura que devem se mover, que devem sempre estar ativas em ação. As fricções ocorrem constantemente sobre essas barras de conexão. Isso sempre causa irritações, infecções e assim por diante. Por isso, prefere-se entrar por uma área que só... A pele e o osso, no final das contas, têm uma fina cobertura de hipoderme, tecido adiposo, o periósteo e, por fim, a pele propriamente dita. Então, se eu introduzir isso de um lado, você já abordou bem. Então, imagine isso. Toda a musculatura está pendurada do lado de fora e está pendurada atrás. Do lado de dentro, praticamente não há nada. Então, agora imagine isso. Você está segurando pela parte interna. Agora eles tentam esticar ou apenas segurar. Então, essas barras de conexão se tornam o fixador externo. Eles estão sendo dobrados a tal ponto que todo o sistema tende a na perna, na coxa. É exatamente o oposto. Ali se curva. Ali você não conseguiria fazer um anel nesse sentido. O tubo se curva em um O.
E essas são coisas que são difíceis de prever e difíceis de corrigir. Na extensão, devido à tensão extrema dos tecidos, Isso significa basicamente usar fixadores monolaterais, tanto na área da perna quanto na área da coxa, sozinhos. Para de grandes distâncias de distração, é melhor ser cauteloso. o fixador já é um sistema estável para a imobilização em caso de fratura óssea, mas, na verdade, para a extensão é mais adequado. Como fixador em anel, isso foi mostrado por Elie Sarov. Elie Sarov, que, no final das contas, é um princípio biológico de August Beer e um princípio de estabilização através de fixadores em anel de um austríaco. Ele reuniu isso. Ele foi questionado sobre isso e sempre disse: não, essa é a minha ideia. Mas ele desenvolveu isso de forma magnífica, na maior clínica ortopédica do mundo, na Sibéria, em Chur. Isso significa basicamente que no sistema monolateral temos o problema, quando queremos alongar, que a tensão, é claro, aumenta. A tensão aumenta e, portanto, existe uma força de flexão. E essa força de flexão tenta-se, então, contrabalançar, adicionando um pino ao fixador monolateral. Isso significa, basicamente, temos dois sistemas que sozinhos não funcionariam, porque o pino está neste sistema. Primeiro, um pino rígido. Esse não é um pino, que contém um mecanismo de distração. Ponto 1. Ponto 2. É tendencialmente um pino menor, porque ao redor ainda precisam caber os pinos. Ou os pinos, as barras, ou, no caso do monolateral, os grossos pinos do sistema. O ideal é que não haja contato com o pino. Exatamente. Ou seja, quando falamos sobre estabilidade, o fixador em anel com um efeito de trampolim já é estável. Se ele é adequado para todo o período de extensão, é outra questão. Quando falamos sobre estabilidade, o fixador monolateral sozinho é, na verdade, um tanto obsoleto, porque ele não realmente traz uma boa estabilidade durante a distração, ou seja, as extremidades da fratura vão variar, haverá uma força de flexão e, portanto, todo o sistema não se alongará de maneira uniforme. E por isso, quer-se contrabalançar tudo isso, e se adiciona um pino ao fixador monolateral. Pode-se também adicionar um ponto a isso. Agora se tenta reduzir as desvantagens que todo o mecanismo do fixador traz em combinação com o LOM, uma redução um pouco. No final, que é o princípio do LOM, onde se tem um pino dentro do osso, o pino deve ser inserido o mais fundo possível. Então pega-se um pino muito longo, que vai bem para baixo, que desce bastante, e fixa-se o pino em cima com os parafusos. Aqui está a linha de corte. E então, ao puxar com o fixador externo, você afasta os ossos e assim a parte inferior do pino se retira do tubo ósseo inferior e assim que se atinge o comprimento desejado, vai-se rapidamente e se furam os parafusos transversais na parte de baixo. Com isso, o sistema está mantido. Os parafusos de cima já estão colocados no início, os de baixo são colocados depois, no final da extensão, e então monta-se rapidamente o fixador. Porque queremos manter essa espada de Damocles da infecção o menor possível. Temos visto muitos casos em que exatamente isso ocorreu. Quando você faz um fixador puro, essa curvatura que acabamos de mencionar, a coxa em O, a perna em X. Chegou a um ponto em que existe essa coisa intermediária, que primeiro se alonga com o fixador, não se coloca um pino e se cobre as pessoas por um longo período. Antibióticos para que se possa prevenir infecções o máximo possível e então, após alcançar a extensão, passa-se para um pino. Posso mostrar algumas imagens impressionantes do resultado que não podemos mostrar aqui. Este não é o nosso tópico aqui, mas quão difícil é conseguir uma forma adequada, manter o comprimento, manter a forma, manter os eixos. Se você de repente introduzir um pino sob essa tensão máxima do fixador, você também precisa passar pelos fios, por toda essa estrutura. E com isso, eles não querem fazer nada além de manter o risco de infecção através do transferir o fixador para o pino, mantendo o menor possível, mas tudo é um compromisso, um terrível compromisso.